Pessoal, 10 horas e 37 minutos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Calor, hein? Calor intenso aqui em Campo Grande. Hoje não tá tão quente assim, porque o vento tá ajudando, né? Então tá um tempo bem ameno assim, mas o vento tá ajudando. Mas se não tivesse o vento, tava bem mais quente. Então vamos conversar agora com a doutora Edna. Doutora Edna, que ela vai estar falando hoje aqui sobre aposentadoria rural. Você que está nos ouvindo, talvez você da cidade aqui, talvez você pode falar que esse assunto não é interessante para você, mas você com certeza você conhece alguém do campo aí, ou você pode passar essa informação, essa utilidade pública aí para outra pessoa. É muito relevante, é muito importante a gente ser informado, mesmo que talvez a gente ache que aquela informação que está sendo passada não se diz respeito a nós, mas a gente ser informado, a gente ficar por dentro de uma informação é sempre importante. Então, aqui na Rádio Voz Amiga, nós sempre buscamos trazer informação e trazer utilidade pública para o nosso ouvinte. Antes de nós começarmos aí com as perguntas, aí, vamos cumprimentar a advogada, a doutora, né? Muito bom dia, doutora. Bom dia, obrigado aí pela presença aqui nos estúdios aqui, para estar falando com o nosso ouvinte aí, para estar tirando alguma dúvida também, esclarecendo alguns pontos aí para o nosso ouvinte. Bom dia. Quero agradecer o convite do diretor João Souza. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Voz Amiga. O objetivo é trazermos informações relevantes para que você possa se aposentar. A aposentadoria é um tema muitíssimo importante na vida de todos nós. E a informação é tudo nos dias atuais. E especificamente hoje estaremos tratando do tema aposentadoria rural, mas muito relevante explicar que quem está na cidade também deve se conectar nesse assunto, porque a aposentadoria rural ela tem idade para acontecer, porém, se você estiver na cidade, é possível aproveitar o tempo que você trabalhou rural. Então, por isso que a gente vai estar trazendo informações relevantes, porque se você quer se aposentar em 2022, você tem que procurar as informações muito antes. Um ano antes você tem que procurar o profissional advogado especialista para te ajudar nesse assunto. Certo, vamos começar as perguntas. Antes, deixa eu só ajeitar o microfone aqui, que o microfone da doutora tá com um pouquinho de som aí, um pouco diferente, mas eu vou ajeitar e a gente já começa essa conversa aqui. Certo, agora sim, agora eu acho que tá tudo ok, né? Vamos começar com as perguntas aqui. Doutora, a doutora faz uma apresentação para o nosso ouvinte aí, doutora? Uma apresentação rápida para o nosso ouvinte conhecer a senhora também. A senhora é daqui de Campo Grande mesmo? Sim, João. Eu sou paulista, mas já estou em Campo Grande já há bastante tempo. Filha de trabalhadores rurais. Então, por isso, gosto do tema atividade rural e as suas, e seus tipos de benefício. A aposentadoria rural é um tema que nós temos estudado exaustivamente há mais de 10 anos. Então, é um tema que muda todos os dias. É uma aposentadoria bastante desafiante, por isso, o nosso objetivo em falar sobre ela. E a minha especialidade, a minha área de atuação atualmente é na área previdenciária. Então eu trabalho com benefícios previdenciários, as aposentadorias, a pensão por morte, os benefícios por incapacidade temporária e definitiva, enfim, todos os temas ligados aí à advocacia previdenciária. Certo. A doutora fez uma leve apresentação, uma apresentação rápida aí para o nosso ouvinte conhecê-la também. E depois essa entrevista também, eu não falo entrevista, né? Entrevista quem faz é jornalista, é pessoas do ramo aí. A gente conversa, a gente bate um papo, a gente tira algumas informações aí para o nosso ouvinte ficar bem informado aí.
Então, conversando aqui com a doutora aqui, com a doutora Edna, falando aqui, fazendo algumas perguntas, e se você tiver algumas perguntas aí, ó, depois você pode mandar lá no YouTube, se você não é inscrito, depois se inscreva, Rádio Voz Amiga no YouTube, e onde vai estar esse vídeo aí. Qual que é a idade, falando em aposentadoria rural, qual que é a idade da aposentadoria rural para homens e para mulheres? Tem alguma diferença? E se existe alguma carência exigida nesses casos da aposentadoria, doutora? Tem diferença sim, João. A aposentadoria rural, ela acontece aos 55 anos para a mulher e aos 60 anos para os homens. Ela está escrita na Constituição Federal. É uma aposentadoria que acontece 5 anos antes da idade. Por quê? Porque o trabalhador rural ele está exposto a condições degradantes, né? Então, a justiça, a lei, o ordenamento jurídico entende que essa pessoa ela se beneficia com a aposentadoria 5 anos antes do trabalhador que está na zona urbana. Então, a aposentadoria rural acontece aos 55 anos para a mulher e aos 60 anos para os homens. E quais os requisitos, doutora? Quais os requisitos que são necessários para a concessão dessa aposentadoria rural? A aposentadoria rural, nós temos 2 requisitos. O primeiro é a faixa etária, ou seja, a idade. O segundo requisito é a carência do benefício. A pessoa que deseja se aposentar com o benefício rural, ela tem que estar 15 anos na zona rural, ou seja, 180 meses, né? Então, são cumulativamente 2 requisitos: idade mais a carência, que são 15 anos de atividades rurais em regime de economia familiar, produzindo no campo. E a pessoa que está nos ouvindo aí, o nosso ouvinte, ou o nosso ouvinte aí tem um parente, um amigo, um familiar aí, que tem esse interesse e está dentro da idade, quais são os documentos necessários aí para ele ingressar nessa aposentadoria rural? Muito interessante essa pergunta, João. As pessoas hoje deixam para a última hora para dar entrada no benefício rural. O benefício rural é um dos benefícios mais difíceis de comprovar. A gente tem que ser sincera para alertar o seu ouvinte, por isso a nossa presença aqui. A aposentadoria rural, a pessoa tem que ter documentos comprovando que ela estava na zona rural há 15 anos atrás, há 15 anos. Então nós precisamos do documento da terra. Geralmente, se for assentado, nós trabalhamos muito com a certidão do INCRA, certidão de assentado do INCRA. Trabalhamos também com as notas fiscais de compra de insumos para a propriedade, por exemplo, ração para gado, quirela para os pintinhos, material para cerca, enfim, insumos. Né? Então, trabalhamos também com certidão de casamento, muito importante, é um documento público que nós utilizamos muito. Utilizamos também a certidão de nascimento dos filhos. Enfim, se a pessoa for criador de gado e tiver um pequeno rebanho, trabalhamos também com as documentações do IAGRO, as notas fiscais de compra de vacina. Enfim, são todas essas, até um outro documento que nós usamos também é a certidão do Tribunal Regional Eleitoral. Por isso é importante a pessoa estar com os dados atualizados, né? A documentação tem que estar tudo em dia. Quem tiver com a carteira de identidade muito antiga tem que tirar a segunda via, tem que atualizar os dados, né? Porque hoje, quando o servidor do INSS vai fazer análise desse benefício, ele faz um cruzamento do CPF da pessoa com a base de dados governamental. Então, aquele CPF será checado na Receita Federal, esse CPF vai ser checado no INCRA, esse CPF vai ser checado em várias bases governamentais, que hoje está tudo interligado. Então, é importante a documentação estar atualizada. E se você for na cidade, não se esqueça, nota fiscal, né? Comprou insumos para sua propriedade, retire a nota fiscal
no seu nome com o endereço do lote. Ok? A aposentadoria rural é muito interessante, mas você precisa de documentação comprobatória. Certo, 10 horas e 47 minutos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 11 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Vamos falar agora, nós temos aí muitas pessoas que acompanham a nossa programação nas chácaras, sítios, fazendas, assentamentos. Falando em assentamento, o assentado, a pessoa que é lá do assentamento, é uma pessoa de assentamento, e ela fica doente por sei lá, ou ela tem que parar de trabalhar. Ela tem cobertura também do INSS? Não tem? Como que funciona nesse caso, doutora? Sim, João. A pessoa que está assentada, ela é segurada especial do INSS. O que quer dizer isso? Na Constituição Federal, o trabalhador rural é o único que não precisa verter contribuições, não precisa fazer a contribuição pecuniária. Basta estar presente na terra e basta a comprovação de que está trabalhando em regime de economia familiar. Então, a gente tem conversado com vários assentados. Essas pessoas, elas estão expostas a condições degradantes de trabalho, de sol, então adoecem, né? E uma doença muito comum no assentado são as patologias ligadas à área de coluna, né? Cervical, lombar. E essas pessoas não estando aptas para o trabalho, nós entramos com o benefício de auxílio-doença por incapacidade. Né? Também temos que provar que essa pessoa está no campo. Por isso, para a gente entrar com esse benefício, é necessário a pessoa estar com o lote no seu nome, regularizar a sua situação perante o INCRA, a documentação comprobatória de que está exercendo atividade rural, enfim, as notas fiscais. Para essas patologias degenerativas, que a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa está inapta para o trabalho, é muito importante também a pessoa ir até o seu médico de confiança, solicitar todos os exames, né? Nós precisamos de relatório médico, apontando qual que é o CID, qual que é o nome da patologia que está impedindo o desenvolvimento dessa atividade no campo, qual que é o tempo de repouso, qual a medicação necessária. Então, para esses benefícios, João, de incapacidade, nós, além de comprovar a condição de trabalhador rural, tem que se comprovar também a incapacidade. E a incapacidade nós provamos com laudo, com receitas, com exames médicos. Por isso eu falo, abra a sua pastinha, guarde tudo lá dentro, porque uma hora você vai precisar. Precisamos de documentação. Certo. Eu tenho uma pergunta juntada na outra aqui, ó. Primeiro, a senhora responde para o nosso ouvinte, para mim, para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Talvez é algo simples aí para a senhora e para muitas pessoas, mas para muitas pessoas talvez a pessoa não tenha esse entendimento do que é a aposentadoria vitalícia. O que seria esse conceito aí de aposentadoria vitalícia e se a aposentadoria rural ela é vitalícia? Sim, a aposentadoria rural ela é vitalícia. Hoje nós temos junto ao INSS vários benefícios que são temporários. E as pessoas muitas vezes misturam, confundem, né? Então, a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria temporária. O INSS pode te chamar a qualquer tempo para passar por uma perícia e o seu benefício é suspenso. Os benefícios também de auxílio-doença por incapacidade também são temporários. Não estamos falando de aposentadoria agora, né, se partimos para o LOAS, que é um benefício muito popular, esse também é um benefício que é temporário. Então, mas a aposentadoria rural, uma vez comprovada a carência, que são 180 meses no campo, e uma vez comprovada a idade, é um benefício vitalício.
Certo, 10h52, horário aqui do MS, o horário aqui do MS, Campo Grande, Cidade Morena, você que está nos ouvindo, você que vai acompanhar depois, você que está vendo esse vídeo aí em outro momento aí pelo YouTube, a doutora Edna está falando, você que chegou agora na rádio aí, ó, doutora Edna está falando sobre aposentadoria rural. Tá trazendo esses esclarecimentos aí. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no WhatsApp do ouvinte aqui que a gente vai estar passando pra doutora. E a aposentadoria rural, doutora, ela deixa a pensão por morte? Sim, a aposentadoria rural é um subtema de vários tipos de aposentadoria, né? E como eu disse, é um benefício vitalício e também deixa pensão por morte. Olha, como a doutora disse no início, né? Talvez você trabalhou no campo, foi para a cidade e você acha que esse assunto não é pertinente a você, né? Mas pode ser pertinente sim. Quem trabalhou na cidade, ou vice-versa, né, doutora? Sim. Quem trabalhou na cidade pode aproveitar esse tempo na questão da aposentadoria? Isso, essa pergunta é muito importante, por isso nós explicamos no início da entrevista que as pessoas ficassem atentas às informações, porque quem trabalhou no campo há muito tempo, que nós técnicos chamamos de trabalho remoto, esse período na zona rural pode ser aproveitado, ou seja, pode ser somado ao tempo que você tem na zona urbana para se requerer um benefício de aposentadoria. É o que nós chamamos de aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida ao homem, ela acontece aos 65 anos e a mulher atualmente, de acordo com a tabela progressiva, aos 61 anos e 6 meses. Então, a pessoa que tem trabalho rural e consegue comprovar esse trabalho rural que foi exercido lá atrás, que nós chamamos de trabalho rural remoto, esse período pode ser, sim, somado ao tempo urbano. Por isso, você que está na zona urbana, que muitas vezes já tem a idade para se aposentar, né? Mas você ainda não cumpre a carência, que são os 15 anos da aposentadoria urbana também, se você precisa de um tempo e esse tempo você trabalhou na zona rural, esse tempo rural pode ser somado ao tempo urbano para compor esse período de carência. O nome desse benefício, né, vou repetir, é a aposentadoria híbrida. Certo, muito esclarecedor aí essa nossa conversa, né, doutora? Algo mais aí que a senhora queira acrescentar aí para o nosso ouvinte, a pessoa que está nos ouvindo aí no assentamento, nas fazendas, não só aqui na região de Campo Grande, mas muitas pessoas que nos ouvem em outros estados, outros países é só por questão de informação, né? Porque outros países é outra forma de lei, é diferente, mas só por questão de informação, a informação nunca é nos tirada, né? Mas você que está nos ouvindo e essa informação surtiu algum efeito para você e você quer obter maiores informações com a doutora, você está no tempo de aposentar nessa aposentadoria rural, ou você quer alguma informação que você tenha algum parente, algum amigo, algum familiar seu que está no tempo e está dentro disso que a doutora passou aqui, ó, pode entrar em contato com a doutora, no término aqui, a doutora vai passar o contato dela aqui, e algo mais que a senhora queira acrescentar para o nosso ouvinte aí, doutora? Sim, João, interessante observarmos que a aposentadoria rural é o gênero, ou seja, um gênero maior, da qual a espécie trabalhador rural em regime de economia familiar, é um tipo de aposentadoria, diferente daquele trabalhador que está aqui nos ouvindo, que eu tenho certeza que tem muitos. Por exemplo, o campeiro, o administrador da propriedade rural, enfim, muitos trabalhadores que estão registrados em carteira, que nós chamamos de empregados. Então, percebam que é diferente o empregado de quem está em regime de economia familiar. O empregado também registrado em carteira, que trabalha nas fazendas, ele também pode aposentar com a idade reduzida, né, de 5 anos. Então, é basicamente isso. Podemos voltar. A senhora fala
Só para ficar Sim. claro para o nosso ouvinte. A senhora fala empregado, aquele que não tem o regime de... Qual que seria esse regime para diferenciar o empregado desse outro trabalhador do campo aí? Sim, vamos explicar. O trabalhador em regime de economia familiar é aquele clássico trabalhador dono da propriedade, da pequena propriedade, de até 10, 15 hectares, que são a área, né, utilizada aqui em Mato Grosso do Sul. Ele é dono ali da propriedade, ele não trabalha com registro em carteira. Ele trabalha junto à família, produzindo ali em regime de economia familiar. Já o trabalhador empregado é aquele trabalhador que trabalha de campeiro nas fazendas. Esse se difere, né, de trabalhador em regime de economia familiar. Este está empregado, esse tem patrão, esse tem o salário garantido todos os meses, esse tem horário para cumprir. Então, como eu disse, a aposentadoria rural ela é bastante ampla, é o gênero, né, um gênero maior, que dentro desse gênero nós temos várias espécies de aposentadoria rurais, inclusive do empregado rural. Certo, 10h58, horário aqui do MS, 11h58, horário de Brasília. Agora, passa o contato para o nosso ouvinte aí, para a pessoa que está nos ouvindo, passa o contato, como que a pessoa pode se comunicar com a senhora, talvez para tirar alguma dúvida ou algum esclarecimento maior com a senhora. Sim, queridos ouvintes aí da Rádio Voz Ativa, é muito importante que... não cortando a senhora, não cortando a senhora, aqui nós somos uma voz ativa mesmo com a comunidade, nós estamos à frente da comunidade, mas o nome é Voz Amiga. Voz Amiga. não cortando. Queridos ouvintes aí da Rádio Voz Amiga, só para ratificar o que nós dissemos no início, a aposentadoria rural, ela tem muitos benefícios, só que você tem que produzir provas a seu favor. Então, não deixe para a última hora. Se você pretende se aposentar em 2022, você tem que procurar um profissional, advogado, especialista na área previdenciária, para te monitorar de informações. Você tem, como eu disse, tem que montar a pastinha muito antes e começar a juntar a documentação. Ok? Vou deixar o meu contato, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato, que será um prazer. O meu nome é Edna Contelli, o meu telefone é o 67 99671 0084. Caso queiram entrar em contato também pelas redes sociais, o Facebook é Edna Contelli e o Instagram é @EdnaContelli. Agradeço muito ao diretor da Rádio Voz Amiga pelo convite para que a gente possa estar falando mais a respeito das aposentadorias. Me coloco à disposição para vir falar sobre outros tipos de aposentadoria e gostaria também de fazer uma entrevista falando somente sobre o benefício assistencial de LOAS, que é um outro benefício direcionado para pessoas que têm uma renda bem abaixo do salário mínimo, né? E são, assim, benefícios importantes, benefício importante que, para a manutenção da família, só que tem os requisitos necessários também. Okay? Doutora, a senhora está localizada, qual que é a região que a senhora está localizada aqui de Campo Grande? Estou localizada no bairro Coronel Antonino, na rua Júlio Dittmar, número 1695. Doutora, foi um prazer tê-la aqui com os nossos ouvintes aí, trazer esse esclarecimento. Como eu falo sempre aqui para os ouvintes aqui, o foco da Rádio Voz Amiga é trazer informação, interatividade, trazer utilidade pública e também a palavra de Deus. E esse esclarecimento que a senhora trouxe aqui, essas informações, foi muito valiosas. E talvez você chegou agora no final e talvez você está triste aí porque já perdeu essa conversa, já perdeu esses esclarecimentos, mas corre lá no YouTube, daqui a pouco já vai estar no nosso canal do YouTube. Se você é ouvinte da Rádio Voz Amiga e não se inscreveu ainda em nosso canal, não conhece o canal da Rádio Voz Amiga, não sei por que motivo você não teve essa curiosidade de ir lá no nosso canal, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho,
Deixa perguntas também, se você tiver perguntas. E logo mais à tarde já vai estar esse vídeo ali no nosso canal. Obrigado, doutora. Deus abençoe, Deus prospere, continue abençoando o trabalho da senhora aí, Deus continue prosperando. Sim. E que a senhora continue sendo essa pessoa aí carismática, alegre e o espaço aqui da Rádio Voz Amiga está aberto para a senhora. Outro recado, último recado, procure sempre um advogado especialista na área previdenciária. Né? Se você quer se aposentar, não vá sozinho. Procure um especialista para te monitorar de informações importantes. É isso a dica. Obrigada, gente. Um bom dia. Muito obrigado. Esse foi o nosso quadro de utilidade pública, trazendo informações para você.